A briga, seu posicionamento em relação a isso? Edilson, eu nunca fui político, né? E me antecipei um pouco para que eu pudesse me fazer conhecido pela torcida vascaína e sentir isso na pele. Realmente, desde situações de grupos de WhatsApp, de vascaínos, até os agentes políticos, é uma beligerância impressionante que existe no Vasco da Gama. Eu acredito, de tudo que eu vi, que existem muitos ambientes tóxicos, realmente, muitos ambientes que são autofágicos, e a gente precisa mudar isso. E a maneira que eu estou oferecendo ao vascaíno de mudar isso é apresentando projetos. Eu acredito que se a gente sair um pouco desse campo da desconstrução de imagem que existe na política do Vasco há 20 anos, pelo menos, de um tentando desconstruir a imagem do outro e absolutamente nenhuma solução prática vindo, nós vamos levar para o vascaíno essa ideia de discutir projetos, sair dessa coisa subjetiva, fechar com uma chapa que esteja encantada com esse projeto, que promova esse projeto, porque eu acho que isso dá uma homogeneidade no Conselho Deliberativo, que hoje não existe essa homogeneidade. O Conselho Deliberativo do Vasco é muito multifacetado pelo que aconteceu na última eleição, onde a chapa vencedora implodiu e brigou entre si. A gente pretende, por conta disso, não fazer arranjos políticos, e sim montar uma chapa que esteja comprometida com um projeto para a reconstrução do Vasco. E acho que se a gente levar para o campo das ideias, para o campo programático, a gente consegue minimizar essa beligerância que existe hoje na política do Vasco. Como é que você vê que a eleição não é direta? Primeiro, depois você vai para o grande conselho. O Vasco não tem uma eleição direta para presidente. O Conselho está tentando mudar isso, precisa ser ratificado por uma Assembleia, houve unanimidade com relação a essa mudança. Eu acho que nós precisamos avançar até mais que isso, porque o Vasco tem um DNA de ser um clube popular. Já corre, ela isso vai depender isso vai depender de uma Assembleia Geral ratificar o que o Conselho Deliberativo decidiu. Nós temos que ver o calendário eleitoral aí, por conta do corona, ficou muito incerto agora, mas eu vi uma declaração do presidente do Conselho Deliberativo dizendo que faria a eleição direta, depois ratificaria com a Assembleia Geral. Vai ser mais uma discussão. Eu acredito muito de que nós temos que ter eleição direta, sou inteiramente a favor disso e acho que nós, com esse DNA democrático, devemos avançar até mais que isso e fazer com que o sócio-torcedor possa votar também. Isso não será possível ainda nessa eleição, mas é um compromisso meu como presidente de tentar mudar o estatuto no sentido de fazer que o sócio-torcedor possa votar, porque aí você minimiza muito o risco de manipulação eleitoral, que é um problema crônico no Vasco também há muitos anos. Geraldo e Baran podem ficar à vontade aí também. Vamos lá. O Vasco hoje, ele quase que se resume... Deixa eu fazer uma pergunta ao doutor Levenciano. Pode ir, Geraldo, vai lá. Vamos lá. Que é nesse sentido, só para seguir nessa linha aí da união. Eu li o programa de governo que o seu assessor de imprensa, Gustavo Mendes, aliás, muito bem escolhido, Gustavinho é da nossa formação, ajudei um pouquinho lá na formação dele, foi meu estagiário, depois contratado da equipe em que eu trabalhava, que eu coordenava. O Gustavo me mandou o seu programa e eu dei uma olhada, e entre as coisas importantes que você fala na união de forças. Isso mais ou menos o que você disse há pouco, mas a gente sabe que no Vasco existem muitas correntes políticas, e uma das correntes políticas colocou na presidência o atual presidente Campelo, que vai ser candidato à presidência também. E você teve, Levenciano, como advogado de jogadores, do Edmundo e tantos outros, muitos embates com o então presidente Eurico Miranda. E a corrente dele, os filhos lá estão, os seguidores ainda estão no Vasco. Como é que vai ser essa sua relação na tentativa de se posicionar como candidato à presidência, com o Vasco acima de tudo, mas tendo, com certeza, que vencer esse embate aí com a corrente do Eurico Miranda, Levenciano? Geraldo, primeiro eu queria manifestar aqui a minha alegria de estar falando com você. Eu sou um grande fã aí do seu trabalho. Alegria. Esse é um desafio, né? Eu te diria que nos últimos 20 anos o maior adversário do Vasco tem sido o próprio Vasco, os próprios vascaínos. Então, por isso que a minha proposta de candidatura é uma proposta apartidária. Não sei se vocês têm profundidade desse conhecimento, mas hoje existem 33 grupos políticos no Vasco. 33? É mais grupo político que o Brasil tem de partido político.
para um colégio eleitoral de 4, 5 mil pessoas, se você dividir o colégio eleitoral pelo número de grupos políticos, nenhum grupo político conseguiria formar uma chapa. Mas então eu venho com uma candidatura independente, autônoma, que não está vinculada e subordinada a nenhum grupo político e que tenta falar com o vascaíno que não é de grupo político nenhum a princípio. Que por incrível que pareça, apesar de haver 33 grupos políticos, 80% do colégio eleitoral não está vinculado a grupo político nenhum. Então é para esse vascaíno, em princípio, que eu estou falando. Esse vascaíno que realmente já está saturado dessa política de desconstrução de imagem, dessa política autofágica, dessa política que está colocando o Vasco onde ele está, que não é o lugar onde a gente está acostumado a ver o Vasco de acordo com as suas tradições, com a sua história. Então a gente pretende, em primeiro lugar, construir ou reconstruir esse Vasco através desse discurso direto para quem não está vinculado a grupo político nenhum, que tem esse interesse de ver uma instituição maior do que os interesses privados de determinados grupos. E depois nós estamos abertos a que os grupos conheçam a nossa proposta profissional para o Vasco, que a gente tem certeza que a maioria que conhecer vai se encantar, como todos aqueles que conheceram até agora e se encantaram, porque é uma proposta de instalar uma gestão profissional com um programa de compliance bastante estrito, bastante rígido, para fazer com que a gente tenha uma diminuição do desperdício e uma maximização do resultado da marca Vasco, que tem muito potencial inexplorado ainda no mercado. Legal, nós vamos continuar com o doutor, mas deixa eu dar um pulinho agora no Fluminense. Heraldo, dá licença aqui para eu botar Carla Matera com o noticiário do Fluminense aqui na tela da Band. Vamos lá, Carlinha. Edilson, amigos dos donos da bola, em época de pandemia, incerteza ainda de quando vão voltar os campeonatos, quando vão voltar os treinos coletivos, os jogadores seguem a cartilha da comissão técnica do Fluminense. Muito exercício e, de preferência, com muito bom humor. Quem não tem tido que reclamar da temporada de 2020 é o Hudson, que já caiu nas graças da torcida do Fluminense e também da comissão técnica. Ele e a esposa, Karina Flores, fazem questão de fazer um desafio aos outros casais. Lançar o desafio para todo mundo aí, para que possa passar o tempo e possa fazer alguma coisa de divertida, mas que também exercite o corpo, que não deixe a gente parado. A gente sabe o quanto que o exercício físico é importante para todos. Valeu? E olha, esse tempo em casa parece que está desenvolvendo não só a parte física, a vontade dos jogadores de fazerem atividades físicas junto com a família, mas também aquele lado romântico e também o lado solidário dos atletas do Fluminense. Vamos acompanhar aí. Olha só, eles fazendo declarações de amor para as esposas, para as mães. Tem jogador também mostrando a solidariedade, fazendo doações, como são os casos do Ganso, do Nino, do Matheus Ferraz. Tá aí, solidariedade, amor e bom humor são fundamentais, principalmente nesses momentos de dúvidas, de crise e de tantos receios. E vamos combinar uma coisa, Edilson? Quem é que não gosta de uma declaração de amor? Quem é que não gosta de um mimo, né? Segue contigo daí, Edilson. Valeu, Carlinha. Tá romântica, Carlinha, né? Essa é a vida da rede social, né, Edilson? Que não condiz com a realidade. Vamos falar a verdade aqui. Não. Ninguém coloca briga em rede social. Ninguém coloca que discutiu em casa na rede social. É só foto, é abraçadinho, beijinho, eu te amo. Agora, a culpa foi tua hoje de manhã, ninguém escreve. Vamos falar a verdade aqui, né, Edilson? O negócio deve estar ruim lá na casa dele lá, rapaz. Não, doutor. Deve estar meio no octógono lá. Ou aquele brilhante apartamento lá virou um octógono lá. Eu estou falando da realidade da família brasileira, que não é a realidade que a gente vê nas redes sociais. Não. Entendeu? Não, a minha casa vive a realidade. A gente vive de amor e vive de briga também. Algumas discussões, como qualquer outra família. Mas você vê nas redes sociais, algumas famílias parecem que só vivem do amor. O que não é uma verdade. Não se deixa enganar, não. Vamos dar um pulinho lá em Bangu, na casa da Débora, para trazer as notícias do Botafogo. Cadê a Débora?
É isso, Edilson, muito boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Bem, 2 jogadores que vêm dando certo no Alvinegro e são crias da base são os zagueiros Marcelo Benevenuto e Canu. E, inclusive, Edilson, eles são os atletas que formam a dupla de zaga considerada a mais jovem entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, com 24 e 23 anos de idade, respectivamente. Eles que em 2016 conquistaram o Brasileirão Sub-20, alguns anos depois ganharam espaço no time principal e mostram que o entrosamento dentro de campo é existente desde a época da base. Marcelo, por exemplo, começou a ganhar notoriedade no ano passado, a partir do momento que disputou mais jogos do que o próprio capitão do time, né, o zagueiro Joel Carli, e nessa temporada ele tem sido titular absoluto no time de Paulo Autuori. Já Canu ganhou mais oportunidades este ano e também ganhou a preferência, né, do professor Alvinegro. Inclusive, Canu, em uma das últimas entrevistas coletivas concedidas antes da paralisação, falou sobre o entrosamento que tem com um amigo de longa data. Vamos conferir. Cara, a gente vê um momento mais importante da base juntos. O que eu tenho que falar desse cara é que ele realmente é um monstro, é o que define ele. Eu amo estar com ele em campo, amo estar com ele fora de campo. Nossos filhos brincam, nossa família. Então isso acaba rendendo dentro de campo, não tem jeito. Eu espero poder repetir mais e mais vezes, jogar com ele dentro de campo e dar alegria ao nosso torcedor. Ambos os jogadores têm o contrato se encerrando agora em dezembro de 2020, mas é desejo da diretoria renovar o vínculo com os atletas. A expectativa é que Marcelo tenha o seu novo contrato com validade até 2024, já Canu até 2022. Um tempo considerado relativamente bom para que essa jovem dupla de zaga se consolide cada vez mais no clube e deixe então a sua marca positiva no Botafogo. Edilson, rapidamente, antes de encerrar o noticiário de hoje, uma última informação é a respeito da Botafogo S.A. Em entrevista concedida a um outro veículo de comunicação, Carlos Eduardo Pereira, vice-presidente geral do clube, afirmou, disse acreditar que o fato que levou o afastamento dos irmãos Moreira Salles, responsáveis, pela contratação do estudo, de todo esse processo envolvendo então a Botafogo S.A., é justamente a exposição exagerada, já que esse tipo de pessoa tem a sua vida, mais reservada e acabou perdendo um pouco da privacidade. Edilson, eu volto com você aí no estúdio. Ok, valeu. Essa é uma realidade, Edilson, de quem vai se envolver num clube de futebol. O Levenciano deve ter, imagino eu, a convicção de que ele perde completamente a privacidade quando ele entra para assumir um cargo de tal importância que é a presidência do Vasco da Gama. Você acaba com toda a sua privacidade. Você tem consciência disso? Sim, estamos aí, na chuva para se molhar. Você tem colocado a sua independência profissional, pessoal. Eu vejo que você fala muito sobre isso. E que você poderia largar os seus negócios tranquilamente para poder se dedicar exclusivamente ao Vasco da Gama. Por que você prefere colocar isso assim, né? Eu acho importante o vascaíno entender que o Vasco precisa de alguém que esteja no Vasco não como hobby ou segundo emprego. A gente precisa ter pessoas lá dedicadas ao Vasco. Então eu cheguei na minha vida a um conforto profissional e financeiro que me permite essa dedicação. Eu acredito muito também na formação de um corpo executivo remunerado que deve me acompanhar. Eu convidei pessoas do quilate, do Augusto Tanuri, que é o diretor de uma empresa chamada Lydian Holtz. Acabaram de comprar a Editora Abril, por exemplo, por 1 bi e 700 milhões. Então, é uma empresa do Augusto que é acostumada a lidar com empresas outras que estejam em situação financeira complicada, dar uma gestão eficiente e vender as empresas com ativos melhores. Então, um cara que tem muita experiência em lidar com situações concordatárias, com empresas em situação financeira difícil. Mas eu acredito muito que o Vasco não pode funcionar como uma grande estatal, como um grande cabide de emprego, como hobby, como segundo emprego. Já foi tempo que o futebol permitia o romantismo do voluntarismo, e a gente vai continuar tendo algum grau de voluntarismo nos clubes de futebol, com certeza, mas a gente precisa de gente dedicada.
E eu acredito muito que essa dedicação exclusiva hoje é imprescindível para o Vasco alçar voos maiores. O Vasco hoje parece que se resume a um time de futebol e não a um clube com a sua vida, né, do sócio, transitando no clube e outros esportes também acontecendo. A tua ideia é fazer florescer quais esportes no Vasco da Gama, além do futebol? O Vasco precisa recuperar seu basquete, que foi desativado. O Vasco precisa voltar a ser forte no remo, né? Nós temos projeto aí até para o eSport. A gente quer um Vasco eclético, a gente quer um Vasco participando, futebol de salão novamente. Então a gente quer um Vasco que esportes aquáticos, atletismo, que seja participativo. Mas para isso tem que botar a ordem fiscal em dia. O Vasco hoje tem muito pouco a investir nesses outros esportes, onde até foi campeão, como por exemplo no beach soccer, foi campeão da Libertadores mais uma vez, mas não tem recurso para isso porque suas dívidas tributárias estão atrasadas com relação às suas obrigações do Profut e isso não nos dá as certidões negativas de débito que nos permitiriam ter projetos incentivados. Então, na nossa gestão, é uma prioridade colocar em dia as obrigações fiscais, tributárias, para que a gente possa compartilhar de uma série de empresas que nós temos contatos aí na área de óleo e gás, por exemplo, para que a gente possa utilizar os recursos tributários dessa empresa para alavancar os esportes amadores. Legal. Heraldo, quer fazer uma pergunta também, Heraldo? Fica à vontade aí, Heraldo está em casa. Eu quero, sim. O Edmundo Levenciano é um dos grandes ídolos da torcida do Vasco e ele está sempre ligado a algumas questões políticas do clube. Esteve com o Júlio Brandt na última eleição. Ele já foi seu, digamos, cliente, né? Você já defendeu as causas do Edmundo em processos contra o Vasco até. Qual é a sua relação hoje com ele? Vocês estão rompidos? Edmundo continua sendo seu amigo? Ele poderia te ajudar a participar do processo político do Vasco ou não? Olha, Heraldo, eu do meu lado estou totalmente aberto a receber todo e qualquer vascaíno que queira entender o que a gente quer propor para o Vasco, que é realmente botar o Vasco no topo, e o Edmundo dentro desse processo seria muito bem-vindo. Mas, ultimamente, ele tem ficado no canto dele e não tem se aproximado. Eu o convidei para o aniversário do meu filho, de 3 anos, recentemente. Eu mandei uma mensagem de Natal, eu mandei uma mensagem de Feliz Aniversário no dia 12 de abril, que é o seu aniversário, e não tive nenhuma resposta. Então eu entendo que ele deve estar de alguma maneira chateado por alguma razão, provavelmente porque eu estou me candidatando, respeito, né? E ele continua o tendo como um amigo para mim, porque eu acho que uma amizade de 20 anos não se destrói da noite para o dia, mas eu respeito a posição dele e a porta está sempre aberta para ele e para qualquer outro vascaíno que queira colaborar na construção desse Vasco forte. O Edmundo é muito polêmico, né? Ele assume posições mesmo que sejam aparentemente posições insustentáveis, indefensáveis. E você acha que hoje o Edmundo mais agregaria a sua imagem de candidatura, de candidato a presidente, do que seria um depoimento contra, não? Heraldo, o Edmundo é um ídolo da torcida ainda, porque o Vasco está muito carente de ídolos. Né, os nossos ídolos estão no passado. Nós estamos conversando com alguns jogadores europeus hoje que eu pretendo fazer com que a nossa criançada volte a ter ídolos em breve. Mas, de fato, ele ainda é um ídolo, né, da torcida e eu acho que ele tem que ser respeitado. Esse lugar dele de ídolo deve ser respeitado. Eu acho que qualquer vascaíno tem condições de agregar, desde que traga o seu conhecimento especializado para a área que ele conhece. Né, o que eu acho que existe aí de equivocado em algumas gestões de futebol que eu vejo, é essa troca do empresário que ajuda o clube a querer ser o dirigente do clube escalar time, né, do treinador querer ser empresário, do jogador querer